voltamos para o nosso segundo bloco e agora nós vamos perguntar para eles uma questão super importante, que é a questão do rol da ANS. O rol, o que é o rol da ANS? Nada mais é do que são os procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde. Então, Érica, eu gostaria que você nos falasse alguma coisa com relação ao rol e à Unimed. O rol da ANS, rol de procedimentos da ANS, o que é? É uma lista de procedimentos determinadas por elas, que as operadoras de plano de saúde, a Unimed, os convênios, são obrigados a seguir essa lista. O rol, ele existe desde que surgiu a Agência Nacional da Saúde. Desde 1998, quando surgiu a lei 9656. 24 anos, né? Que existe essa lei. É uma lei já... É a lei 9656/98, que a partir daí, então, que surgiu a regulação dos planos de saúde. Porque até então não tinha uma lei falando que era de tal jeito, podia cobrir tal coisa. Cada operadora trabalhava de uma forma. Exatamente. Com esse rol da ANS, as operadoras elas têm que seguir determinadas regras, digamos assim. Com o surgimento dessa lei, foi criada a Agência Nacional da Saúde a partir de janeiro de 1999. E essa agência, que é um órgão do governo, ela passou a fiscalizar de acordo com o que foi determinado na lei, que os planos teriam que seguir, modelo de plano, tipo de cobertura, e aí que foi criado a lista de procedimentos que os planos, a partir daí, elas tinham que seguir o que eles determinam. Que a gente chama que é o rol de procedimentos, nada mais é que uma lista de procedimentos que desde então, desde janeiro de 99, que surgiu essa agência para fiscalizar, ela criou essa lista. É ela que determinou, ela que falou o que a Unimed tinha. A Unimed, as operadoras de plano de saúde, enfim, elas deveriam cobrir, dar a cobertura para esses clientes. A Unimed de Avaré, ela sempre cumpriu, desde então, ela vem cumprindo essas determinações da Agência Nacional de Saúde e ela sempre cumpriu o rol. Na verdade, vocês e as demais operadoras têm assim uma obrigação, na verdade, porque vocês também são fiscalizados. Sim, né? exato. Existe uma fiscalização dessa agência, né, da ANS, com as operadoras. Sim. Então, todos têm que seguir uma regra. Sim. E o que está em discussão no momento com relação a esse rol é o formato que é para ser seguido, né? Entre questão de ser taxativo ou exemplificativo. Mas independente da forma que venha a ser decidido, a Unimed, assim como sempre, ela vai continuar atendendo, ela vai estar seguindo. Tá, isso traz benefícios para as pessoas que compram os planos de saúde, até para ter uma segurança com relação a isso, né? Sim. E com relação aos planos, a gente sabe que existe vários planos. Explica pra gente, a gente sabe que tem os planos coletivos, plano empresarial. Explica pra gente quais são os planos que a Unimed oferece. Sim. Voltando a falar da ANS, né, que é ela que dita as regras para a gente trabalhar, é ela que determinou as modalidades de planos. Então, existem 3 modalidades. O individual familiar, que são os planos particulares, que as pessoas... Pessoa física. Pessoa física, que não tem vínculo, elas procuram direto a gente. Os planos coletivos são planos de pessoas jurídicas, que existe o coletivo empresarial e o coletivo por adesão. O coletivo empresarial é destinado aos funcionários, né, os colaboradores com vínculo empregatício ou seus proprietários, sócios. E o coletivo por adesão também para pessoas jurídicas, associações, sindicatos, classista, o setorial que a gente fala, né? Ele tem que ser da classe e ser do setor, ser vinculado a uma associação, a um sindicato. Dessas 3 modalidades, nós temos praticamente os mesmos tipos de plano para cada modalidade, tanto para a pessoa, para o plano particular, para o plano da empresa. Os tipos de planos, eles são completos,
quando eu falo completo, são planos que cobrem consultas, exames, internações clínicas e cirúrgicas. E tudo que consta no rol. E tudo que consta no rol. Sim. Não temos um plano que cobre parcialmente, não. Tá. Planos, quando a gente fala de plano de saúde da Unimed Avaré, todos são completos. O que diferencia um do outro é a questão da acomodação do hospital, que você opta por acomodação em enfermaria ou em quarto individual, que é com direito a acompanhante. O que muda um do outro também são as coparticipações, que nós trabalhamos bastante planos com coparticipações. Explica pra gente o que é essa coparticipação. Porque a gente sabe que existem alguns planos, eu não sei se é o caso aqui da Unimed, que, por exemplo, a pessoa vem e faz um plano, olha, eu quero um plano, não sei se isso existe, para fazer exames, mas esse plano não cobre, por exemplo, uma internação. Isso existe ainda ou se já caiu por terra, por conta das regras, ou esse tipo de plano? Não, no plano de saúde não, justamente pelas regras determinadas pela ANS, Agência Nacional da Saúde. Então a gente não tem planos parciais. Até existem algumas operadoras que possam ter um plano só hospitalar. A Unimed Avaré não tem. Os nossos são todos completos. Quando eu falo coparticipação, é o seguinte: os planos de saúde, a cobrança ela é feita, os valores são cobrados por pessoa e de acordo com a idade de cada um. Essa é a mensalidade, independente lá se é particular, se é por empresa. Mas quando eu falo planos coparticipativos, é que além da mensalidade existe uma coparticipação de 20% ou 30% sobre os nossos valores. Esse tipo de plano parece complicado assim na hora de explicar, mas ele é um plano de saúde, mas ele é um pouco mais em conta do que os anteriores que não tinham essa coparticipação. Porque a partir do momento que eu cobro de você eu vendo para você um plano de saúde com coparticipação, o valor da mensalidade ele é um pouco menor, porque cada vez que você fizer uma consulta, um exame, você vai participar com algum valor. Então, você fica bom para o cliente e bom para nós. As coparticipações, elas não são cobradas de internações clínicas e cirúrgicas, que é o mais caro. Aí as coparticipações com relação aos valores de consultas, eles têm uma variação, coisa de R$19 de participação, quando você for usar. Mas isso também você não paga na hora, tá? Isso a Unimed vai cobrar junto com a mensalidade no mês seguinte que o cliente utilizar. Como que fica essa questão da carência? A gente sabe que quando você adquire um plano de saúde, existe uma carência, né? E como que é essa carência com relação aos planos? Tem diferença de um plano para o outro? Essa carência não tem diferença? Como que fica isso? Então, novamente falando da ANS, que é ela que determina quais são as carências mínimas obrigatórias para impor para os clientes que entram. O que é carência? Quando a pessoa adquire um plano de saúde, ela não tem plano de saúde de nenhum lugar, ela é um novo cliente nosso, então ela vai entrar no plano de saúde e ter que cumprir carência. Isso significa, ela vai começar a pagar o plano de saúde, mas ela tem que aguardar um determinado tempo para cada procedimento para poder realmente utilizar. Então as carências elas funcionam assim: quando você vai entrar no plano de saúde e não tem plano, nós estamos falando desse cliente que não tem plano, que vai iniciar, adquiriu agora o plano. Então, ele tem que aguardar 24 horas para um atendimento de urgência e emergência, consulta e exame simples 30 dias, procedimentos ambulatoriais eles têm que aguardar 90 dias, exames mais sofisticados, internações clínicas e cirúrgicas são 6 meses, para parto 10 meses. E se houver alguma doença ou lesão pré-existente... Isso que eu ia perguntar. Porque de repente você adquire um plano, e você tá tudo bem, okay, a família tá bem, de repente, sei lá, acontece um acidente de carro e você precisa de uma internação, ou você é diagnosticado uma doença que assim você não tava, você não tinha, digamos assim, e de repente apareceu isso, que pode acontecer. Como que o usuário
como que ele fica? Ele tem que vir aqui pedir uma autorização, é feita uma auditoria daquela solicitação, vocês têm um departamento que passa para ser feito essa auditoria? Como funcionam essas questões? Tá. Só fechando a questão da doença, do cliente que entra com a doença ou lesão pré-existente, isso tem que ficar claro para ambas as partes, porque quando você entra no plano de saúde, você responde um questionário, uma declaração de saúde, eventualmente nós fazemos entrevista qualificada, para ficar bem esclarecido, porque eu sei que eu já tenho uma doença, então quando eu vou entrar no plano de saúde, eu declaro, eu tenho tal doença. Sim. Não existe recusa no plano de saúde, nós nunca fizemos e não podemos fazer isso. Mas esse cliente que tem essa doença ou lesão pré-existente, fica ali esclarecido, ele já tem conhecimento, ele entra numa, a gente chama de CPT, cobertura parcial temporária. O que significa isso? Por 2 anos, pelos próximos 2 anos, se ele precisar de alguma cirurgia, procedimento de alta complexidade ou até mesmo uma UTI referente a essa doença, é que ele não pode utilizar para isso. Porém, a consulta, o tratamento clínico segue aquelas carências normais que eu citei. Tá. Aí você fala para mim assim, mas como é que fica? De repente ele pode descobrir depois que tem a doença. Então isso não é uma pré-existência. Sim, aconteceu pós ter adquirido o plano. Tá, ele tem as carências normais dele. Se ele se descobriu em menos de 6 meses, que é a carência da internação cirúrgica, ele não tem direito, né? Mas aí passando os 6 meses da internação cirúrgica, vamos dizer, ou de procedimentos de alta complexidade, e ele não tinha pré-existência, ele vai estar se dirigindo ao nosso setor de atendimento, como qualquer outro cliente, um procedimento normal para nós. Sim. Todo procedimento cirúrgico é necessário o auditor validar, não quer dizer que não vai ser autorizado, ele vai ser autorizado. Sim. Não sei se eu respondi toda a sua... Não, mesmo porque eu acho que é importante deixar claro que às vezes tem coisas que a gente não tem como prever. Isso. Né? E você adquire um plano e você tem que ter essa segurança. Então é importante você, na hora que fizer a declaração, que você tenha um conhecimento da sua saúde mesmo, para não vir algumas surpresas. Mas se eventualmente acontecer de ser feito um diagnóstico de uma patologia que essa pessoa não tem, ela tem como passar por um departamento de auditoria que vai ser avaliado qual é a urgência desses procedimentos solicitados que não estão dentro dessa carência. Isso, correto, vai ser orientado, isso, correto. Érica, nós sabemos que vocês também estão com uma novidade agora, com relação a uma outra modalidade de atendimento, né, que não é um plano de saúde, mas que ele também traz benefícios para as pessoas que quiserem estar adquirindo essa nova modalidade. Sim. Explica como é essa modalidade, como funciona. O cartão acesso, ele não é um plano de saúde, é um novo produto que nós adquirimos para atender uma determinada classe aí que não consegue comparar um plano de saúde. O plano de saúde ele é completo, né? Ele tem um custo diferenciado. O cartão acesso, ele tem um valor acessível, tem um custo de uma anuidade que a gente pode parcelar até em 10 vezes no cartão. Então, bem tranquilo para as pessoas adquirirem. E para ter acesso à rede da Unimed, a médicos da Unimed, a vários especialistas, com um custo bem acessível de consultas e exames também. Isso já está no mercado? Já então está. As pessoas já podem nos procurar aqui na Unimed para conhecer esse cartão, acesso mais fácil e você ter essa disponibilidade. Não tem carência? Não tem carência. Não tem carência. Não tem. Você pode estar ligando nos consultórios de alguns especialistas que o pessoal vai estar passando quais são os que aderiram esse cartão
para estar tendo consulta, exames de laboratório? Sim, nós já estamos vendendo, está sendo o maior sucesso. Para adquirir, procure a gente no departamento comercial da Unimed ou pelo telefone 3711-7016, ou se quiser acessar o site do cartão Acesso Mais Fácil, é o www.acessomaisfacioavaré.com.br. Lá tem bastante informações e formas de contato com a gente. Cita algumas áreas aí que a gente sabe que tem algumas áreas que são muito solicitadas hoje, né? Então, cita algumas áreas pra gente. Sim, as áreas que são mais solicitadas é cardiologista, pediatria, ginecologista, ortopedia, mas nós estamos com todas as especialidades. Olha quantas especialidades nós temos com relação ao cartão Acesso Mais Fácil. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu gostaria muito de agradecer a Érica, o Aldemir, por estar prestando todas essas informações super importantes para quem quer adquirir um plano de saúde. Venham até a Unimed, tirem as suas dúvidas, ou se você já tem o plano e tem alguma dúvida ainda com relação à consulta, exames, procedimentos, a Unimed está de portas abertas, né, para estar recebendo vocês e passando todas essas informações. E fiquem atentos a essa questão aí do cartão Acesso Fácil, que é uma novidade aqui no estado de São Paulo, e a Unimed de Avaré é pioneiro. Pessoal, ficamos por aqui e gostaria mais uma vez de agradecê-los por esse bate-papo super informativo, super interessante. Até breve!